impressionante como os jogadores ingleses são sempre mais caros do que o normal. Fui novamente surpreendido ao ver o Chelsea pagando 137 milhões de euros pelo Morgan Rogers, o bom ponto da Aston Villa e da seleção inglesa. Um preço, convenhamos, um pouquinho salgado. Mas essa notícia não me deixou tão surpreso quanto a que veio antes, porque o Manchester City pagou um valor muito semelhante pelo Elliot Henderson, um jogador no Nottingham Forest. E eu nem sabia quem ele era até o Fabrício Romano fazer a publicação. Dito isso, eu vi as atuações dele na Copa do Mundo e diria que o preço não é absurdo, mas o valor ainda um pouquinho salgado. E qual a coincidência? Os dois são ingleses. É como se o preço fosse exagerado de propósito, justamente por causa disso. E acredite, isso acontece porque os clubes ingleses cobram uma taxa adicional, literalmente por estar perdendo uma prata da casa. E bom, se você sempre teve a dúvida sobre isso, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu, eu sou o Fernando, falo de futebol aqui com vocês e hoje nós vamos falar do preço inflacionado dos jogadores ingleses. Você certamente já viu aquele meme. Quando é um jogador brasileiro ou um jogador espanhol, o preço é até razoável, mas quando o jogador é inglês, o preço dispara e todos os clubes da Premier League vão atrás desse cara. É algo muito comum e que antes era só um meme. E eu até achava exagero, até ver o Manchester United pagar 90 milhões de euros pelo Harry Maguire, que na época jogava no Leicester, se tornando naquela época o zagueiro mais caro do mundo. Bom, naquele momento eu percebi que o preço não estava exagerando tanto. A sensação que dá é que qualquer jogador meia boca da Inglaterra hoje vale 90, 100 milhões de euros. Qualquer jogador que pisa na seleção da Inglaterra, pronto, os clubes grandes da Premier League já começam a fazer fila atrás dele e estão dispostos a pagar qualquer valor para tirar esse jogador do seu clube de origem. E acredite, a lógica é bem parecida, porque quando você tira um jogador do clube deles, digamos que eles vão ter que cobrar uma taxa para você. Por exemplo, eu tô aqui até com os valores aqui das últimas transferências. Além do Morgan e do Elliot, nós tivemos o Jack Grealish, que foi vendido pelo Aston Villa Manchester City por 100 milhões de libras. E ainda teve o Declan Rice, que outro dia até falou que o valor dele colocava uma pressão muito em cima dele. Como assim ele tá valendo 105 milhões de libras? E como que ele vai fazer para corresponder isso em campo? Bom, até os jogadores já estão percebendo que as coisas estão passando um pouquinho do ponto. Mas por quê? Primeiro item e o mais óbvio. A Premier League é a liga que mais ganha dinheiro no mundo. Na verdade, a que mais fatura. E os clubes, óbvio, são muito beneficiados por causa disso. Por exemplo, a Premier League está chegando a registrar faturamento na casa dos 6 bilhões de euros, o que seria mais que o suficiente para a La Liga e Bundesliga juntas. E aí você coloca patrocínio, cota de televisão e por aí vai. Os clubes acabam pegando 80% desse valor, que é redividido entre eles, mas eu não vou entrar em detalhes aqui de como que isso funciona. Bom, nessa brincadeira, nós temos um seguinte alerta. Campeão da Série A italiana ganha a mesma coisa que o último colocado da liga inglesa. Claro que esse é um exemplo extremo, mas se você pegar os campeões das outras ligas, você vai perceber que o valor de faturamento, de premiação no final da temporada é bem semelhante com os times que estão no rebaixamento. Então imagina a galera que está no meio ali, quase que eu falo meio do grid, mas no meio da tabela. É o vice por Fórmula 1, rapaziada. Eu tenho até os valores aqui. A Premier League já chegou a faturar 2,5 bilhões de euros. E aqui só com o direito internacional de transmissão. Aí nós vamos para a La Liga, que faturou algo perto de 835. E aí vem Série A com 242, Bundesliga com 135 e Ligue 1 com 141. Você já percebe, né? Que a liga com mais dinheiro é a Inglaterra. E aí nós vamos para aquela lógica muito clássica de praia quando você é visitante. Para gringo é sempre mais caro. Mas no caso da Premier League, para inglês é sempre mais caro. Já que todo mundo sabe que todo mundo ali tem dinheiro. Então, tá na hora de pagar o que eu acho que você tem que pagar. Tem também um detalhe interessante. Os jogadores da Premier League não necessariamente têm multa rescisória. Então os clubes podem pedir o valor que eles quiserem e quem quiser pagar, vai lá e compra. Mas agora vamos para o campo. O Tim Vickery, um jornalista que ele é inglês, mas que conhece muito bem o futebol brasileiro, está sempre aqui, principalmente no Trivela, ele uma vez disse que o preço acrescido nesses jogadores, o preço inflacionado, se deve muito também ao preço da adaptação dos atletas. E isso por uma questão meramente ambiental. Eu explico. Quando você tem um jogador que está chegando agora na Inglaterra ou no Reino Unido, tem sempre aquela desconfiança. Será que ele vai dar certo? Será que ele não vai enganar que comprou? Será que a gente não pagou demais por esse moleque da América do Sul? Então é assim que funciona. Quando o jogador chega agora no Reino Unido, ele passa por um período de provação. Ele passa por um período em que ele tem que mostrar no campo
que ele realmente é alguma coisa, ele é o tal do Premier League Material, ou seja, ele é um jogador feito para aguentar a pressão da Premier League e, claro, tranco físico, velocidade, todos aqueles atributos que a liga te exige. É muito por isso que quando o jogador da Premier League vai ser negociado, ele precisa ficar 2 ou 3 temporadas no clube que o revelou. Por exemplo, Declan Rice. Por outro exemplo, o Semenyo, que agora está jogando no Manchester City, ficou muito tempo no Bournemouth. É assim que funcionam as coisas por lá. Então, quando você coloca esse preço acrescido, é como se você estivesse mostrando que eu estou comprando algo que de fato funciona nessa liga. E isso já viu, né? Se nos outros jogadores de outros países já funciona, imagina no caso dos ingleses, que são formados ali e ainda tem um outro fator, que é a tal prata da casa. Quando um time da Premier League está comprando o inglês de outro time, ele está comprando também uma vaga no elenco. E isso é o que aumenta o preço. O nome da regra é Homegrown Player, ou como se fosse um jogador feito em casa. A regra diz o seguinte: um jogador ele é registrado por um clube da Federação Inglesa por um período contínuo ou não de pelo menos 3 temporadas ou 36 meses antes de completar 21 anos. Ou seja, você precisa ter um jogador formado na sua base, no seu elenco principal, e aí você coloca um time que tem 25 jogadores registrados por temporada, desses 25, 8 jogadores tem que ser esses caras, jogadores formados em um dos clubes da liga. Então, por exemplo, quando o Arsenal comprou o Declan Rice, ele está comprando um jogador que foi formado no West Ham. Então, esse Declan Rice, já por ser inglês também, ele compõe aquela vaga do jogador prata da casa. Entre outras palavras, você tem que ter 8 jogadores formados na sua liga, no seu elenco. E na maioria das vezes, esses jogadores são justamente ingleses. Salvo algumas exceções, como o João Pedro, por exemplo, que agora está no Chelsea, a maioria desses jogadores, under 21 anos, são formados ali e normalmente são do Reino Unido. Ou seja, quando você tira um jogador inglês de um clube da Premier League, você está tirando uma vaga no elenco. Porque desses 25, 17 podem ser estrangeiros. Mas se você tira um jogador inglês, você só pode substituir com outro jogador formado na sua divisão de base ou na divisão de base de outro clube. E isso vai gerando um efeito bola de neve, porque se você pagou o cara por um jogador do time X, o time Y, que você vai tentar tirar um jogador formado por lá, também vai cobrar mais caro. E aí vai girando toda uma bola de neve que nessa altura do campeonato vai acabar, por exemplo, lá na 3ª divisão do campeonato inglês. E ainda tem o efeito bolha. O que é o efeito bolha? Você já deve ter reparado que raros são os casos de jogadores ingleses que jogam em outras ligas. Por exemplo, Jude Bellingham e até mesmo Harry Kane. Isso acaba também inflacionando esse mercado. Por quê? Um jogador inglês prefere jogar na metade da Premier League do que no time top da Bundesliga. Acredite se quiser. E isso cria um mercado fechado. E literalmente os clubes da Premier League competem entre si pelo mesmo jogador. Por exemplo, o Rodgers era um jogador muito talentoso, de seleção, que é inglês, formado no Aston Villa ou em algum outro clube da Premier League, e ainda tinha Chelsea e Arsenal correndo contra ele numa liga em que não tem multa rescisória obrigatória. E o clube podia pedir o valor que ele quisesse e quem tinha dinheiro que pagasse. Obviamente, o otário da vez foi o Chelsea. Nada contra o Rodgers, tá? Mas o valor tá um pouquinho acima. Se você quiser um exemplo hipotético, tem o Harry Kane, que foi vendido ao Bayern de Munique por 100 milhões. Se fosse um outro clube inglês comprando, pode ter certeza que esse valor seria acrescido, ou então o Bayern pagou o valor de um clube inglês. Mais ou menos por aí. Então é por isso, quando o clube da Premier League está comprando um jogador inglês, ele não está comprando só o talento, os gols, as assistências, ele está comprando também uma vaga no seu próprio elenco. E está tirando uma vaga de um jogador para o elenco da temporada que vem de um outro clube da mesma liga. Aquela regra, se você vai vender o seu jogador para um time adversário e concorrente da mesma liga, tire o máximo de dinheiro possível dele, porque de alguma forma aquele jogador pode acabar marcando contra você ou, claro, fazendo uma ótima partida, te tirando alguns pontinhos no futuro. E, claro, uma vaga no seu elenco também. E justamente o substituto temporário do Rodgers no Aston Villa vai ser justamente outro homegrown player, ou outro prata da casa. Garnacho, emprestado pelo Chelsea, vai para lá justamente para compor essa vaga que ficou faltando no elenco dos caras. Bom, é mais ou menos por isso que os jogadores ingleses são tão caros. A exceção de Bellinghams e Kanes da vida, que são extremamente talentosos e vão sempre para clubes maiores, como o Bayern e também o Real Madrid. É por isso, o mercado interno acaba fomentando essa inflação dos preços dos jogadores da Premier League. Bom, quero saber suas opiniões. Primeiro, gostou do vídeo? Se sim,
Não esqueça de se inscrever para ver vídeos assim toda semana. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. Eu te vejo no próximo para falar de futebol aqui no canal. É futebol, é FAGU. Tamo junto. Até mais.